damos continuidade a essa leitura cheia de cortes desse programa chamado Corte, que é um programa que nós trouxemos aqui para o canal do YouTube Corte. Nada mais natural do que começar com o texto Édipo Rei do Sófocles, que foi um texto escrito em 435 a.C. Enfim, então fala-se muito em Complexo de Édipo, mas a gente achou interessante ir na origem da coisa. E talvez nesse momento a Grécia, que é considerado, colocado como o berço da nossa civilização, exatamente por ter adentrado nos elementos da polis, da democracia, da água, da paideia, né, que é um conceito lindo, né, que é para além da educação, da formação desse cidadão, da formação do indivíduo, como é que isso é fundamental e é importante. É interessante também perceber que o teatro entra como um elemento que dá voz, né? E nesse momento, dar voz ao povo, dar voz ao coro. Existia essa ambição na Grécia Antiga, né, desse deslocamento entre a plebe, o povo e as grandes aristocracias, a nobreza e os comandantes, haver um hiato cada vez menor dessas relações. Né? Tanto que é emblemático esse começo do Édipo. Ele quer saber o que está acontecendo, o que aflige a população, perguntando diretamente ao povo que está na frente do palácio, exigindo uma tentativa de salvação para a tragédia que assola a cidade. Exatamente, e quando ele fala assim, tens a primazia da palavra, né? Ou seja, tens a primazia da palavra, tens a palavra, tens o direito a falar, né? Então eu acho isso muito interessante, talvez de conexão com Freud aí, que a psicanálise também não é algo que dá voz, que dá a palavra. Perfeito. E na sequência temos aqui a fala, posso entrar aqui? Claro, pode temos entrar. Aqui a fala do sacerdote. Naufraga a polis, no caso, a cidade de Tebas, né? Naufraga a polis, podes conferi-lo. A cabeça já é incapaz de erguê-la. Morre no solo, cálice de frutas, morre no gado, morre na agonia do aborto. Eu acho lindo esse texto, maravilhoso. E vou fazer só um primeiro pequeno cortezinho, mais um corte, que é a questão do castigo e da punição. Como o castigo e a punição são elementos que já entram aqui, né, nesse texto lindo, né, onde se fala morre na agonia do aborto, morre no gado, cálice de frutas, né, ou seja, a morte, né, o fim de tudo, né, o aniquilamento, e isso como um elemento de castigo e de punição. E isso vai ser fundamental para a gente entender o que é o herói trágico. Muito bem citado, porque a jornada do herói trágico, a jornada da tragédia, está exatamente ligada a essa questão da punição, a questão do destino inexorável, do qual você não consegue fugir, e a questão de sacrifício. A própria palavra tragédia, vale a pena lembrar, que significa o canto do bode. Tragos é bode e ode é canto. Então vem de tragódia, tragédia. Então significaria esse ritual de sacrifício que remonta às origens da humanidade, onde você sacrifica um animal, um bode, um bezerro, um cordeiro, uma oferenda para os deuses e assim expurgar os males. Então esse sacrifício está permeando toda a nossa cultura, inclusive a cultura cristã, onde você tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enfim. Então essa ideia de sacrifício é fundamental para se entender a tragédia. E os festivais que eram festivais que aconteciam na primavera, em maio aproximadamente, eles começavam os festivais exatamente com um sacrifício. Havia um sacrifício ritualístico, né? Que era o retorno aos ditirambos, né? O retorno às bacantes, o retorno a Dionísios, né? A Deus Dionísios, que era, na verdade, a quem o teatro devia todas as suas forças e toda a sua potência. E daí a ideia também de catarse,
no teatro grego, na tragédia, que é o momento onde o espectador se identifica com esse sofrimento do protagonista, do herói, e acaba também expurgando os seus próprios males neste processo de identificação. Elemento fundamental da tragédia, que o Marcos acabou de falar, é fundamental, Aristóteles coloca isso, todos os grandes autores, Schelling, Peter Stotz, todos os grandes, Goethe, todo mundo vai falar sobre a questão do terror e compaixão. Essa é a combinação, né, que o herói traz, que a tragédia traz, né, e essa combinação gera no público essa catarse. E essa catarse funciona exatamente como um elemento libertador. É um processo de purificação, de expurgação dos males da humanidade através da identificação com o herói trágico. Poderíamos aí dizer que pode ter uma conexão, um corte, uma conexão também com a fala da associação livre e a fala que, de repente, como no início Freud falava, a limpeza da chaminé, né? No início do Talking Cure, que algo tem que sair, algo tem que ser liberado. Chaminé, algo tem que ser liberado, como a paciente dele disse, né? Algo tem que ser liberado, algo tem que ser limpo, algo tem que ser colocado para fora. A gente vai ter a continuidade da fala do sacerdote, que coloca agora Édipo no lugar de grande esperança da sua população. Ele fala assim: Édipo igual a um deus? Nem eu, nem a juventude incorre nesse equívoco. Recém-chegado a Tebas, nos poupaste dos ônus que nos impôs a ríspida cantora Esfinge. E aí ele continua: melhor entre os melhores, reergue a polis. Melhor entre os melhores, lembra que assim o chamamos, nosso Salvador. É muito legal aí, porque é imputado a ele a responsabilidade de salvar a cidade e ele aceita essa responsabilidade. Ele, vamos dizer assim, se coloca nesse lugar que estão colocando ele. Né? Ele aceita essa incumbência. Sim. E aí o Édipo responde: meu peito aperta pela polis, por mim e por ti também. Não me encontrais gozando a paz de Hipnos. Hipnos é o deus do sono. A Delfos eu enviei Creonte. Partiu o meu cunhado com o objetivo de perguntar: a paz, como eu a devolvo a Tebas? Com palavras ou com atos? Sim. Eu acho muito interessante essa questão do Édipo, né? De ele não saber. Começa aqui o grande tema da tragédia grega, Édipo Rei, que na verdade faz parte de uma trilogia, né? Édipo Rei, Antígone, e que depois vem Édipo Colono. É uma trilogia que Sófocles escreveu, e é muito interessante como é que começa a grande questão do não saber. Ele realmente não sabe o que espera, não sabe o que aconteceu. Algo ele não sabe. Esse não saber fica muito e começa a ficar exposto, cada vez vai ficar mais exposto, e ele é um elemento fundamental, e eu acho que também de fundamental conexão com o que fez Freud, né? Que Freud começa a falar do Édipo com Fliess, né? Seu companheiro de estudos, né? Em 1897, Freud começa a sonhar com o pai dele, Jacó, tinha acabado de falecer. Ele começa a sonhar com o pai e ele começa a perceber que tem alguma correlação ali entre, ele ter gostado da mãe dele, ele era apaixonado pela mãe, ele tinha um certo descaso com o pai, e ele comenta nessa carta em 1897, mas Édipo aparece em 1910. Em 1910 é que ele começa a traçar essa analogia simbólica. Pela primeira vez aparece, em 1910 aparece pela primeira vez o termo Édipo no seguinte texto. Nós temos aqui
um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens, Contribuições à Psicologia do Amor, de 1910, e aqui é onde Édipo aparece, onde ele fala, página 176, ele começou a desejar a mãe para si mesmo, no sentido com o qual há pouco acabou de se inteirar, e a odiar, de nova forma, o pai, como um rival que impede esse desejo. Passa, como dizemos, ao controle do complexo de Édipo. E aqui uma nota de rodapé, este parece ser o primeiro emprego publicado do termo por Freud. O conceito naturalmente há muito já era familiar, e ele havia falado do complexo nuclear, por exemplo, no trabalho mencionado na última nota de rodapé em Five Lectures. Então, veja bem, né? Eu acho que é interessante colocar aqui um pouquinho a calma e a paciência, né? A justa medida que Freud tem para com um conceito que ele começa a se desenhar em 1897, começa a pensar, a perceber esse triângulo amoroso, pai, mãe e filho, e ele vai escrever pela primeira vez o termo escrito num texto dele em 1910. Aos poucos nós vamos dando pinceladas a respeito de alguns conceitos básicos, não só ligados à questão da tragédia, a dramaturgia em si, mas especialmente a questão da psicanálise e como estas coisas se confundem e se imbrincam no nosso contemporâneo. Sim, porque uma das coisas que, como eu falei no início, nós do corte achamos importante é que vamos ao texto. Por favor, mande textos, mande likes. Não é isso, Marquinhos? É isso aí.